Comer 40 ovos como Graciane Barbosa é saudável? Ovo, superalimento ou o vilão do colesterol? De vilão a herói da dieta. O que diz a ciência sobre o consumo de ovos? Oi pessoal, eu sou a Carla e começamos aqui mais um episódio do Pode Nutri. O episódio de hoje vai tratar sobre um assunto que vocês nos pedem há tempos. Comer ovos todos os dias, pode Nutri? Para responder essa pergunta, eu conto com a ilustre presença da minha colega nutricionista Lorena. Bom dia, Carla! Como é bom fazer um episódio com dúvida boa, né? Há quem ainda consome quantidades absurdas, como os 40 ovos da Graciane, e tem quem parou nas notícias dos anos 80 e tá até hoje com medo de comer um ovo só. E agora, quem tá certo? Antes de responder essa pergunta, vamos apresentar nossas convidadas? Bora! Então, a gente tá aqui hoje com duas convidadas que nos acompanham há um tempinho e temos o prazer de receber. Se apresentem, meninas! Oi, gente, eu sou a Gabi, eu tô muito feliz de estar aqui, sou uma grande fã do Pode Nutri e eu espero que vocês curtam a minha contribuição aqui, porque eu sempre perguntava no direct da Carla toda hora se eu posso comer ovo, quantos que eu posso por dia, porque eu tenho um problema de colesterol, né? E aí no Insta eu via algumas coisas, a minha mãe dizia outras e eu ficava assim completamente perdida. Aí quando os guris me convidaram aqui pro episódio eu pensei, finalmente vou sanar todas as minhas dúvidas. Oi, eu fiquei muito animada com esse convite, então muito obrigada por terem me chamado. Eu sou a Fernanda, já sou paciente da Lorena, e eu busquei ela porque eu descobri que eu tenho um diagnóstico de diabetes tipo 2. Então vamos pro que interessa. Comer ovos, pode Nutri? Bom, como eu falei antes, nós temos dois pontos de vista bem extremistas, de que o ovo é um herói e de que o ovo é um vilão. Os argumentos do primeiro grupo giram em torno do ovo ser um superalimento, rico em proteínas, vitaminas, minerais, antioxidantes e que pode ser encaixado várias vezes por dia sem prejuízo algum. Já o segundo grupo diz que o ovo tem muito colesterol presente na sua gema, que é rica em gorduras e que aumenta, o risco de uma série de doenças cardiovasculares e por isso deve ser consumido de forma muito controlada. Para começar a discussão, é sempre bom a gente contextualizar, né? Apesar das diferentes crenças sobre o ovo, ele é de fato um alimento rico em proteínas, gorduras, vitaminas e em compostos bioativos e que sempre esteve presente no dia a dia dos brasileiros. A proteína do ovo, que está presente principalmente na clara, é uma proteína completa, que tem todos os aminoácidos essenciais e que tem um alto valor biológico. E talvez por isso essa crença da galera fitness de que tem que comer múltiplos ovos todos os dias. Já quando a gente pensa nas gorduras do ovo, ele é pobre em gordura saturada, que são aquelas gorduras sólidas em temperatura ambiente, que estão principalmente nas carnes e nos queijos, e ele é rico em colesterol, o que talvez seja também o que assusta muita gente. E é claro que não dá para olhar só para os macronutrientes, né, Carla? Quando a gente fala de um alimento, não é só as proteínas, carboidratos e gorduras, mas como a gente sempre enfatiza aqui no podcast, a gente tem os micronutrientes também. O ovo, essencialmente a gema do ovo, ela é riquíssima em vitaminas lipossolúveis, justamente porque a gema tem uma concentração maior de gordura, ela tem também vitaminas, as vitaminas A, D, E e K, que são solúveis em gordura e que são inclusive melhores absorvidas quando comemos com uma gordura junto. E o ovo já nos entrega esse match naturalmente. Além disso, o ovo também tem colina, que às vezes é chamado pela vitamina B8. Falei antes de compostos bioativos e me liguei agora que nem todo mundo sabe o que são. Para dar uma explicação rápida, os compostos bioativos eles são compostos presentes nos alimentos e que não são nutrientes, mas que são importantes porque eles cumprem função antioxidante. Nossa, perfeito, Carla. E outra, para além da composição dos alimentos, a gente sempre precisa lembrar que as comidas estão inseridas num contexto cultural e num contexto individual também, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul é super comum as pessoas almoçarem a famosa à la minuta, que é um prato que tem nele o ovo frito e tem uma importância cultural. Aproveitando que eu falei do ovo frito, tem mais isso. A forma do preparo do ovo também importa. Então talvez a questão nem seja só quantos ovos a gente consome, mas também depende do preparo, né? Frito, cozido, pochê. Me parece, Lorena, pelo que eu já vi em consultório, que no imaginário popular até 2 ovos por dia tá ok. Mas será que é mesmo? Será que para todas as pessoas? Quem tem colesterol alto, diabetes, problema cardiovascular, pode comer a mesma quantidade? E será que para quem quer hipertrofia faz sentido comer 6, 8, 10 ovos por dia? É como a gente sempre diz, né? Nada é muito 8 ou 80 na nutrição. Tudo depende. Então, para avaliar a quantidade ideal para uma pessoa comer em ovos todos os dias, a gente precisa, como eu falei antes, investigar o contexto individual dessa pessoa. Ela tem um histórico de doença cardiovascular? Ela se exercita? A alimentação dela é rica em gorduras? De qual tipo? A pessoa tem algum histórico familiar de doenças cardiovasculares?
como é que tá o perfil lipídico dessa pessoa nos exames mais recentes que ela fez? São várias as variáveis que tornam aquela pessoa diferente de qualquer outra. E por isso, a nossa conduta sempre tem que ser diferente para cada pessoa que a gente atende. Exatamente. Pensem com a gente. A gente tá pensando só nos ovos aqui, né? Mas esses ovos, se consumidos dentro de uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes, eles vão ter o mesmo impacto do que os mesmos ovos numa dieta cheia de gordura saturada e ultraprocessados? Lembrando que os ultraprocessados são aqueles embalados, cheios de nomes na lista de ingredientes que a gente não conhece, tipo salgadinhos, bolachas recheadas. Sim, e o impacto do ovo sobre o perfil lipídico é bastante variável. A interferência dele na saúde depende menos do alimento isolado em si e mais do perfil de quem consome e do padrão alimentar como um todo. Bom, acho que deu para conhecer um pouco sobre o que é o ovo, levantar alguns questionamentos para o pessoal refletir. E agora eu queria direcionar nossa fala para as nossas convidadas. Como a Lorena falou, sempre precisamos olhar para o contexto de cada um. Por isso, vamos fazer uma dinâmica para pensar juntos, caso a caso. Fala, Gabi, o que te aflige sobre o consumo de ovos? Conta um pouco pro pessoal também o teu contexto, do diagnóstico que tu recebeu, bora bater um papo. Então, eu tenho 32 anos e eu sinto que eu levo um estilo de vida super saudável, sabe? Mas no ano passado eu recebi o diagnóstico de dislipidemia familiar, eu tive alteração nos exames de HDL, LDL, colesterol total e triglicerídeos, e além disso, os meus avós paterno e materno já tiveram um infarto. E aí eu vi em vários lugares que o ovo tem muito colesterol. Enfim, eu fiquei confusa se eu posso comer ovo, se eu tenho que ter algum cuidado específico, sabe? Gabi, só antes de te responder, para contextualizar quem está nos ouvindo, a dislipidemia é uma doença onde vamos ter alterações nas quantidades de lipídios do sangue. Para identificar ela, é feito um exame do perfil lipídico, em que avalia a concentração das gorduras no nosso sangue. Nesse exame tem o LDL, que também é conhecido como colesterol ruim, porque em excesso ele se acumula nas nossas artérias, formando placas que entopem os vasos sanguíneos e compromete o fluxo de sangue. Tem o HDL, que costuma ser chamado de o colesterol bom, justamente porque ele tem o papel de remover esse acúmulo de gordura dos vasos. Além disso, esse exame tem os triglicerídeos, que são utilizados como reserva de energia no nosso corpo, mas que, quando aumentados, eles aumentam também o risco de doenças do coração e pancreatite, por exemplo. E nesse exame também aparece colesterol total, que mostra o total dos tipos de colesterol do sangue. Então, voltando para a tua pergunta, é essencial que a gente veja o consumo de alimentos como um todo, e também a presença ou não de alterações prévias nesses exames, né? Para entender o quanto a ingestão do colesterol que vem do ovo vai impactar no perfil lipídico. Em geral, em indivíduos que praticam exercício físico e têm um bom controle alimentar, a ingestão diária de ovos inteiros não gera nenhum malefício no perfil lipídico. E para pessoas que têm só o colesterol alto, que se chama hipercolesterolemia, o consumo diário de 2 ovos não gerou prejuízo nenhum nos exames de lipídios de forma clinicamente relevante. Ou seja, até aumenta um pouco o LDL, tá? E o colesterol total. Mas aumenta também o HDL, e essa mudança não aumenta o risco de doenças. Já no teu caso, que tem o que chamamos de hiperlipidemia combinada, comer 2 ovos por dia mostrou um aumento maior nos níveis dessas gorduras no sangue. Eles também trazem nessa diretriz um estudo de grande relevância que avaliou o consumo entre 5 ovos por semana até 3 ovos por dia. E indicou que o maior consumo de ovos nesses indivíduos hiperresponsivos aumenta a concentração de colesterol total, LDL e HDL, mas não tem efeito sobre os triglicerídeos, tá? Quando comparado aos indivíduos que não consumiam ovos. Pensando então em evitar aumentar os níveis de colesterol no sangue, talvez uma média de 5 ovos por semana seja um número legal, Gabi. Tá, mas se eu comer então mais do que 5 ovos, eu vou ter mais daquelas placas de aterosclerose que entopem os vasos? Não precisa se preocupar, não é tão preto no branco assim. A Sociedade Brasileira de Cardiologia nos fala que a ingestão de ovos ela só foi associada à formação de mais placas em estudos que não foram ajustados para outros fatores de risco, como, por exemplo, sedentarismo, alto consumo de gorduras saturadas. Ou seja, na verdade, o estilo de vida conta muito também para a redução do risco de danos. Não é apenas sobre o consumo de ovos em si, mas principalmente sobre todo o contexto que vai acompanhar esse consumo. Inclusive, tem estudos sólidos que demonstraram que em pessoas que têm alto risco cardiovascular, o grau de aterosclerose ele foi menor naquelas pessoas que consomem mais de um ovo por semana do que naquelas que não costumam consumir nenhum ovo, certo? Fernanda, e tu? Pode retomar um pouquinho de ti? Tu tem alguma dúvida em específico? Então, eu tô com 37 anos e descobri a diabetes há 8 meses. E aí, desde o diagnóstico, eu venho tentando cuidar melhor da minha alimentação. Eu tenho evitado os doces, já tenho mais atenção sobre os tipos de carboidratos.
E aí a minha pergunta é se eu preciso ter um cuidado redobrado também com o meu colesterol, se essa questão dos ovos, quantos eu poderia comer? Vamos lá, Fê. A Sociedade Brasileira de Diabetes tem uma diretriz de terapia nutricional, tá? E nessa diretriz, ela só traz uma recomendação que se controle o consumo de gorduras saturadas, que são aquelas presentes principalmente nas carnes, ovos e leites, até 10% do valor energético total. Ou seja, né, o que significa isso? De todas as calorias que consumimos em um dia, tanto pensando no teu tipo de diabetes, quanto na diabetes do tipo 1. Isso, Lu. Mas eu tava lendo, antes da gente gravar, o posicionamento sobre gorduras da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E eles citam um estudo de revisão sistemática que demonstrou um aumento significativo no risco de doenças cardiovasculares para portadores de diabetes do tipo 2 que ingeriram ovos semanalmente, quando comparados ao grupo que consumiu uma média de menos de um ovo por semana. Mas assim, eles frisam que as evidências que a gente tem hoje não conseguem estabelecer uma relação entre consumo de ovo e aumento de doenças cardiovasculares. Então o que eles sugerem? Consumir com cautela, justamente pela divergência dos achados. De novo, tudo depende do contexto da alimentação em geral, e também quais outras fontes de colesterol cada um consome, como por exemplo as carnes. Nutris, eu fiquei com mais uma dúvida. Eu fiquei curiosa com as recomendações pro meu filho. Ele tem 12 anos, é super ativo, saudável, mas como eu já tenho a dislipidemia e ele ainda é adolescente, eu oferecer ovo pra ele aumenta algum risco? Porque é um alimento fácil até pra ele preparar sozinho, sabe? No Posicionamento sobre Gorduras e Saúde Cardiovascular, que é um documento de 2021, eles trazem que para adolescentes saudáveis, o consumo de mais de 3 ovos por semana não alterou o perfil lipídico. Então, sim, ele consumir ovos semanalmente não vai trazer prejuízo algum, Gabi. Mais alguma dúvida, gurias? Não, acho que era isso mesmo. Não, Carla, tudo tranquilo aqui. Então, a gente falou aqui nos casos específicos da Gabi e da Fê. Mas pensando na indicação para indivíduos adultos sadios, ou seja, sem nenhuma doença associada, o consumo moderado de ovos de 1 a 2 por dia não teve efeitos significativos sobre o desenvolvimento de doenças nem no perfil lipídico. E em estudos que avaliaram quartis de consumo, o acréscimo, então, de um ovo, como por exemplo passar de 3 para 4 ovos por semana, não demonstrou tendência no aumento de risco cardiovascular. Então, consumir um ovo a mais ou a menos na semana não parece ser algo que vai ter um grande impacto na saúde. Em pessoas saudáveis, então, o consumo de ovos não está associado ao aumento de risco de doenças cardiovasculares, câncer e nem de doenças metabólicas. Sendo assim, então, não tem nenhuma contraindicação para o consumo de ovos em diretrizes nacionais e internacionais de cardiologia. Mas, batendo de novo na mesma tecla, é essencial a gente olhar para o contexto alimentar de cada pessoa, que vem acompanhado do consumo de ovos. Por exemplo, em indivíduos que praticam exercício físico e que têm um bom controle alimentar, a ingestão rotineira de ovos inteiros, clara e gema, não vai gerar malefícios no perfil lipídico. Porém, a gente também tem que pensar o tipo de preparo desses ovos. Os mais saudáveis vão ser os cozidos, pochê, mexidos sem gordura, aquele frito com água, o falso frito. Enquanto o ovo frito, imerso em óleo, ele deve ser consumido mais esporadicamente. E vou aproveitar e abrir um parênteses aqui para falar um pouco sobre os tipos de gordura, que é algo que a gente tem que estar atento. As gorduras saturadas, que são aquelas que ficam sólidas, como a banha, a manteiga, o óleo de coco, elas estão relacionadas com o aumento do LDL, que como a gente falou lá no início, colesterol ruim, Então, por isso a gente deve evitar elas e priorizar o uso das gorduras insaturadas, que são aquelas que se mantêm líquidas, como por exemplo o óleo de soja, o azeite de oliva. As recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia, inclusive, focam muito mais no controle do consumo das gorduras saturadas do que do colesterol de origem alimentar. Isso, Carla. Os tipos de gordura são bem importantes. E as recomendações é que as gorduras saturadas não ultrapassem 10% das calorias do nosso dia. E para quem tem dislipidemia, como a Gabi, é indicado que não ultrapasse 7%. E quando a gente pensa no colesterol, a gente também tem indicação de quantidades máximas. A antiga diretriz brasileira de dislipidemias e prevenção de aterosclerose indicava a ingestão de menor que 300 mg por dia de colesterol para a população em geral, o que equivale então a cerca de 2 ovos por dia. Mas a mais recente, a nossa diretriz mais recente de 2025, ela nem aborda a ingestão de colesterol. Ela foca realmente nas gorduras saturadas e na qualidade dos carboidratos e fibras. No fim, é isso. Não existe um número mágico para todo mundo, e sim prescrições individualizadas. Tudo depende da quantidade, do contexto alimentar, dos exames bioquímicos. A gente tem que ter em mente que nenhum alimento sozinho é responsável por um evento ou um aumento de risco. É tudo contexto. Enfim, é isso, meninas. Bom, acho que chegamos ao final do nosso episódio de hoje.
Esperamos que esse episódio tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas sobre o consumo de ovos e sua relação com a saúde, e mostrando que a nutrição vai muito além de mitos e opiniões da internet, né? Sempre baseada em evidências científicas e na individualidade de cada pessoa. E no fim é isso, volta ao que a gente já falou em outros momentos aqui no Pod Nutri, né? Muito raro um alimento isolado ser o vilão ou o mocinho. A gente sempre tem que ter um olhar macro, né, para toda a alimentação. Isso aí, Carla. A gente quer agradecer muito às nossas convidadas por compartilharem suas dúvidas e experiências e também a todos que ouviram até aqui. Foi um prazer enorme conversar sobre um tema tão presente no dia a dia das pessoas e que é tão importante para a saúde. E lembrem-se, antes de excluir ou exagerar no consumo de qualquer alimento, procure sempre uma orientação de um profissional da nutrição. Até a próxima!